Encontramos naquele que é um dos lugares mais emblemáticos da cidade do Porto, o Jardim da Cordoaria, o antigo olival. E aqui, no seu lado poente, ao longo dos séculos foram-se desenvolvendo muitos e também icónicos espaços. Mas muito emblemático foi a estrutura que aqui foi inaugurada em 1874, o Mercado do Peixe, que se irá estender até meados do século XX. Mas em 1961, aqui era inaugurado um imponente edifício que, ao longo destes mais de 50 anos, se tornou também numa referência da cidade. O Tribunal da Relação do Porto, o Palácio da Justiça. Projetado pelo arquiteto Rodrigues Lima, inaugurado a 29 de outubro de 1961 pelo então Presidente da República, Américo Tomás, o Tribunal da Relação do Porto é um projeto arquitetónico ambicioso, monumental. Ele ocupa uma superfície de 3.600 metros quadrados, mas nessa superfície desenvolvem-se 8 pisos. Aqui da Cordoaria não temos essa percepção, porque o imóvel aproveita o declive voltado para as virtudes. Aliás, a fachada principal e a sua entrada situam-se ao nível do 4º piso. Uma fachada onde é também evidente outra das grandes características deste imóvel, a importância das intervenções artísticas. Desde logo, com esta monumental estátua, são 7 metros de altura, representando a justiça, a deusa Temis, é um projeto de Leopoldo de Almeida. Atrás da estátua podemos ver os baixos relevos talhados no granito de Euclide Vaz. Apresentam-nos as 4 virtudes que devem nortear o direito, ou seja, a prudência, a força, a justiça e a temperança. E mesmo por cima da entrada principal, 5 outras estátuas de 3 metros de altura de um outro famoso escultor, Barata Feio, são as fontes do direito, a jurisprudência, o costume, a lei, o direito natural e a doutrina. São, com efeito, muitas as intervenções artísticas neste imóvel, não só no exterior, mas principalmente no interior. Concretizado fundamentalmente entre 1958 e 1961, o projeto do Tribunal da Relação do Porto, o Palácio da Justiça, viu a sua monumentalidade, a sua imponência, desde a origem, sublinhada por um conjunto muito significativo de intervenções artísticas, envolvendo grandes nomes das artes plásticas do nosso país da época, mas também alguns jovens promissores que se veriam a afirmar no panorama artístico de Portugal ao longo da segunda metade do século passado. É verdade que, de um modo transversal, estas obras nos incidem sobre as questões do direito e da justiça, mas permitem também outras leituras, outras abordagens. Por exemplo, contar a história da cidade do Porto. E esta história da cidade de Porto pode começar logo aqui, no gabinete de apoio ao Presidente do Tribunal da Relação, onde uma tapeçaria da autoria de Amândio Silva nos evoca a lenda da Armada dos Gascões. Um episódio supostamente ocorrido no século XI, quando os cristãos tomam a cidade aos mouros, graças à intervenção de um conjunto de cavaleiros francos, gascões, que vêm auxiliar o conde portucalense nessa reconquista da cidade. Vemos exatamente isso aqui, as embarcações com os cavaleiros cristãos enfrentando os cavaleiros mouros. Mas diz-nos a lenda que esta conquista também foi possível porque entre os gascões vinha um bispo, o bispo da povoação francesa de Vendôme, e com ele trazia uma imagem de Nossa Senhora. Um bispo que acabará por ficar no Porto com essa imagem
a imagem que será depois aportuguesada com a expressão Vandoma, desde a Idade Média, no símbolo da cidade e hoje a padroeira do Porto. No quinto piso, nos Passos Perdidos, encontramos um conjunto de 5 frescos da autoria de Severo Portela Júnior. E entre eles este, que nos retrata um momento histórico crucial para a cidade do Porto. Algo que ocorre nos inícios do século XII, quando Dona Teresa, a mãe daquele que virá a ser o nosso primeiro monarca, Afonso Henriques, vai doar ao bispo da cidade o Porto. Durante séculos, o bispo será o senhorio, o senhor absoluto do Porto, exercendo também o direito, uma vez que para lá do poder religioso ele tinha também o poder temporal. Os bispos, que serão, com efeito, figuras cruciais durante os séculos seguintes. A sala de sessões do Tribunal da Relação é dominada por 2 grandes painéis da autoria daquele que era um dos nomes grandes da arte portuguesa na altura da inauguração deste imóvel, Dordio Gomes, que nestes frescos nos representam 2 cortes fundamentais na história da crescente afirmação do povo e particularmente da burguesia nos destinos do país. Desde logo, a Corte de Leiria de 1254 é a primeira vez que o povo se faz representar, dando início a um processo que se irá consolidar em 1385, em Coimbra, e onde além do clero, dos fidalgos e cavaleiros, estão também os representantes dos concelhos, nomeadamente a burguesia, que terá um papel importante ao sublinhar esta ascensão do defensor do reino, do mestre Davis, ao título de Rei Dom João I. Um momento crucial, porque vai-se agora abrir uma nova fase na história do país, a expansão. A crise de 1383-85, essa verdadeira revolução social que marca a ascensão, a afirmação da burguesia, foi com efeito um momento capital na história de Portugal. Muitos historiadores consideram como a definitiva certidão de nascimento do nosso país. É aquele momento em que, por uma única vez na longa história de Portugal, um filho ilegítimo, um bastardo, chegará ao trono, mas com isto irá garantir a independência do reino. Em todo esse processo, a burguesia portuense, os seus mercadores, tiveram um papel crucial, disponibilizando os barcos, o dinheiro que fosse necessário para o defensor do reino, o mestre Davis. É isso mesmo que aqui nos aparece retratado neste fresco, nos Passos Perdidos do Tribunal da Relação do Porto, da autoria de Severo Portela Júnior. A aclamação do mestre Davis como defensor do reino. Neste painel há aqui um pormenor muito interessante, uma vez que nos retrata o Porto na Idade Média, é a presença de um peregrino para Santiago, sublinhando a importância que ao longo dos séculos o Porto teve como local de passagem e de apoio aos peregrinos que rumavam para Compostela. Encontramos-nos agora na imponente sala de audiências da Relação, belíssima, e também ela marcada pela presença de intervenções artísticas da autoria de Martins Barata, incluindo este enorme fresco que nos retrata um acontecimento de grande importância histórica para a cidade do Porto, ocorrido nos inícios de fevereiro de 1387, quando aqui, na cidade, casa o rei Dom João I com Dona Filipa de Lencastre. Um casamento que ocorre cerca de 1 ano e meio depois dessa decisiva batalha de Aljubarrota. É uma forma de um monarca agradecer ao Porto
o apoio que tinha sido vital para ele ascender ao trono. Um apoio que se tinha revestido também pelo envolvimento dos ingleses na causa do mestre Davis. E por isso, não foi por acaso que o rei casou no Porto, e muito menos foi por acaso que casou no Porto com uma cidadã inglesa. Aliás, neste painel de Martins Barata, além das armas nacionais, vemos também ali o estandarte de João de Gant, o duque de Lancaster, o pai de Filipa de Lancaster. Alguns anos depois de ascender ao trono, Dom João I irá tomar uma outra decisão de grande agrado para o Porto. Vai libertar a cidade do senhorio do bispo. Algo que, como vimos nestes frescos de Severo Portela Júnior, tinha-lhe sido doado no início do século XII por Dona Teresa. Mas agora, com Dom João I, a cidade ia respirar um pouco de alívio. Com efeito, há muito que os mercadores, os burgueses da cidade, se queixavam da forma como o bispo geria a cidade, e nomeadamente como lhes cobrava imensos impostos. Dom João I vai pagar uma indemnização. Era então o bispo Dom Gil Alma, que vimos aqui também representado neste fresco. Anualmente, o rei terá que pagar 3.000 coroas. Cerca de um século depois, o rei Dom Manuel I irá diminuir essa contribuição anual para indemnizar o bispo. Mas a verdade é que no século XVII, o Tesouro da Coroa continuava a pagar esta indemnização aos bispos da cidade. Numa das salas de audiência deste imóvel atual Tribunal do Trabalho, podemos contemplar aquela que é uma das últimas intervenções artísticas decorrentes da inauguração do Tribunal da Relação. É este painel cerâmico datado já de 1971, da autoria de Fernando Fernandes, e que vem aqui sublinhar uma outra criação de Dom João I, uma forma de agradar ao povo e à burguesia e reconhecer o papel que estes tinham tido na sua ascensão. Trata-se da presença nos órgãos consultivos, mas também deliberativos da gestão das vilas e cidades do Reino, incluindo do Porto, de 2 representantes dos 12 principais ofícios da povoação. 12 vezes 2, 24. Nascia assim a Casa dos 24, que, no caso da cidade do Porto, irá durar até à Revolução Liberal do século XIX. De novo, na magnífica sala de audiências da Relação, contemplamos um outro painel de grandes dimensões, um fresco de Martins Barata, que nos retrata um outro momento de grande importância para a história do país e da cidade que ocorreu durante o reinado de Dom João I. 1415. A cidade de Porto tem um papel de destaque na preparação da armada que irá tomar Ceuta e dar início à expansão portuguesa. É isso que aqui nos é pintado por Martins Barata. Os estaleiros de Miragaia, onde estão a ser construídas muitas das naus que vão fazer parte da armada que conquistará Ceuta. E dirigindo os trabalhos, um filho da cidade do Porto, o infante Dom Henrique, príncipe, filho de Dom João I, que havia nascido aqui na cidade, que aqui nos aparece representado não com o seu habitual chapelão, mas com um barrete. É uma clara figura de um príncipe do Renascimento. Porque não nos podemos esquecer que a conquista de Ceuta marca não só o início da expansão portuguesa, mas também como que nos vai anunciando o advento do Renascimento. Um painel que, num dos seus extremos, nos apresenta também um pormenor interessante.
Não nos podemos esquecer que, segundo a lenda, o Porto não só constrói os barcos, não só dá muitos dos homens que irão fazer parte do exército que conquistará Ceuta, mas também deu toda a carne que possuía. É isso que podemos ali observar, os animais a serem abatidos, a serem estripados para depois serem salgados e a carne seguir a bordo. E quando os barcos partiram, na cidade só ficaram as tripas. É esta a origem lendária desse prato tão identitário da cidade, que são as tripas, à moda do Porto. E aqui, no gabinete da atual Procuradora-Geral Distrital do Porto, que encontramos outra belíssima intervenção artística. É uma tapeçaria que data de 1960 e é da autoria de Sousa Felgueiras. Representa um episódio meio histórico, meio lendário, que teve lugar nos inícios do século XV, ainda durante esse reinado de Dom João I. Ficou conhecido como os 12 de Inglaterra. 12 cavaleiros portugueses que se deslocam até às Ilhas Britânicas para defrontar 12 outros cavaleiros ingleses. O objetivo é salvar a honra de 12 damas que se tinham sentido ofendidas. E este torneio vai se saldar por uma grande vitória dos portugueses. É um claro episódio cavaleiresco. Os portugueses são, de algum modo, comandados por um fidalgo que era conhecido como o Magriço. Já agora, é por isso que em 1966, quando a seleção portuguesa se desloca ao Mundial de Futebol de Inglaterra, ficaram conhecidos como os Magriços, evocando este feito dos inícios do século XV. Mas o que é que tudo isto tem a ver, afinal, com o Porto? É porque este episódio, narrado no canto sexto dos Lusíadas, tem aqui uma referência à cidade do Porto, a única que Camões dedica ao Porto. Isto porque os 12 cavaleiros, oriundos de vários lugares do reino, se reúnem aqui, lá, na leal cidade de onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal. Uma clara alusão à cidade do Porto e de como esta deu origem ao nome do nosso país. Aqui, na sala de audiências da Nona Vara, podemos contemplar um fresco do pintor Augusto Gomes, que nos retrata um acontecimento de grande relevância na história judicial do Porto, que ocorreu no dia 4 de janeiro de 1583. É a criação da Casa da Relação do Porto. Um organismo que se vai instalar próximo daquela que é uma das grandes portas da cidade, a Porta do Olival, voltada para a cordoaria. Um edifício que irá sofrer várias alterações ao longo dos séculos seguintes, que irá passar também a contar com a cadeia, será a Casa ou o Tribunal da Relação e a Cadeia da Relação, nomeadamente esse monumental edifício que surge na segunda metade do século XVIII, enfim, o edifício anterior a este, onde hoje nos encontramos. Aqui, o pintor matosinhense Augusto Gomes evoca esse dia e a nomeação do primeiro governador da Casa da Relação. Estamos em 1583. Há muito pouco tempo que se tinha dado a união dinástica com Espanha. E esta vontade do rei Filipe II de criar a Casa da Relação era também para agradar ao Porto. Esta era uma velha ambição da cidade. E deste modo também apaziguar algumas reclamações nacionalistas que ainda poderiam existir no Porto. De volta aos passos perdidos do quinto piso e aos frescos de Severo Portela Júnior, encontramos agora aqui uma representação da restauração da independência de 1640, ditando o fim desse domínio filipino. Os acontecimentos na cidade do Porto não são relevantes, mas o recuperar da independência foi saudado no Porto. E é isso que aqui nós podemos contemplar, com alguns pormenores curiosos, como a pintura da Catedral e também daquela que era uma das principais portas da cidade, a porta, o Arco da Vandoma. Mas nem só de momentos festivos faz a história da cidade do Porto, como é óbvio. Ela é também marcada por momentos de tragédia, de dor
e luto, como aqueles que nos aparecem aqui representados neste painel, neste fresco de Severo Portela Júnior. Prende-se com as invasões francesas, particularmente a segunda invasão de 1809, que tantas marcas de dor deixou na cidade do Porto. Aquela que é uma das maiores tragédias de sempre da cidade, o desastre da Ponte das Barcas, que aqui nos aparece retratado, quando a fuga precipitada dos portuenses, fugindo das tropas de Napoleão, acabou por provocar um número imenso de vítimas, provavelmente centenas. Mas neste painel é sublinhada também a importância que a revolta popular, as milícias, não raras vezes com mulheres, tiveram na resistência às tropas francesas. E a vitória acaba por nos ser aqui anunciada por estes soldados que vão destruindo aquele símbolo do N de Napoleão. Ora, a cidade do Porto acabará por ter um papel importantíssimo na implantação do regime liberal em Portugal. Não só porque foi aqui que foi explotada a Revolução do 24 de agosto de 1820, mas também porque alguns anos depois, na sequência da regência miguelista, quando de novo o absolutismo se tinha instaurado em Portugal, será a resistência do Porto entre julho de 1832 e agosto de 1833, o famoso Cerco do Porto, que irá garantir o definitivo triunfo do liberalismo no nosso país, na sequência do qual serão registar profundas reformas em Portugal, políticas, sociais, administrativas e também judiciais. Caso, por exemplo, da criação do Tribunal do Comércio, que aqui no Porto surge em 1834. Esta é a primeira sessão do Tribunal do Comércio do Porto, que aqui nos aparece neste painel, neste fresco de Isolino Vaz. E há uma figura aqui que se destaca, a de Ferreira Borges, um liberal que se tinha evidenciado desde 1820, vai ser um profundo reformador das leis comerciais e que irá presidir ao Tribunal do Comércio do Porto. É numa sala de audiências, no terceiro piso, que nós encontramos uma intervenção daquele que é um dos mais relevantes artistas plásticos portugueses da segunda metade do século XX e já do início deste século XXI, o mestre Júlio Rezende, que neste seu fresco produzido em 1960 nos evoca a ação de vários homens, de vários portuenses ao longo dos tempos, na proteção à infância e aos jovens desvalidos, aos órfãos. Uma proteção não só no seu acolhimento, mas também na sua formação. Na sequência da vitória do liberalismo, do desenvolvimento da indústria, dos transportes, das comunicações, constituíram-se grandes fortunas e alguns desses homens de negócio aplicaram parte desses seus bens depois numa ação social, na proteção aos jovens, caso do Barão de Nova Sintra ou do Conde Ferreira. Vêm, de resto, na senda de outros portuenses que já em épocas anteriores, noutros séculos, tinham tido esta preocupação com as crianças. Por exemplo, o padre Baltasar Guedes, que havia criado o Colégio dos Órfãos, não só para acolhê-las, mas também para lhes dar formação. Ou então, estes mesmos homens do século XIX, que estão a anunciar outros que no século XX terão uma ação semelhante, caso, por exemplo, de Padre Américo. Ora, é exatamente esse mundo de proteção às crianças desvalidas que Júlio Rezende nos evoca neste painel, sintomaticamente intitulado como Profilaxia do Crime. Uma obra relevante de um dos mais relevantes artistas plásticos dos finais do século XX. Mas aqui, no Tribunal da Relação, no Palácio da Justiça, há muitas outras obras de relevo. É de facto notável a coleção de arte
do Palácio da Justiça do Porto, permitindo-nos esta história pela cidade. Mas estas obras permitem-nos outras abordagens, outras histórias, por exemplo, a do Tribunal da Relação do Porto e a do Direito na cidade, ou a própria história da arte contemporânea em Portugal. Mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.